O primeiro estudo é o mais chato que tem, porque ele demora mais. Porque além de dar as informações sobre o texto bíblico, eu também tenho que trabalhar com vocês a introdução ao livro, para que a gente possa entrar para o livro entendendo já alguma coisa. E Apocalipse é o livro mais complicado que nós temos na Escritura. Tanto é que eu me dediquei a ele durante 6 meses da minha vida para entendê-lo. 6 meses estudando todo dia. Ok? Eu me vali de 12 comentários diferentes, 12 escritores diferentes, e abri aquilo tudo, e todas as minhas bíblias de estudo, que eu deva ter umas 20. Então abri aquilo tudo em cima da mesa, as bíblias primeiro, e ia estudar o capítulo. E depois fechava as bíblias e abria os comentários, e aí ia estudar os comentaristas. E ali eu ia colocando no computador as minhas conclusões. Então foi um processo longo, duradouro, difícil, mas é muito bom hoje poder ler o Apocalipse entendendo todos os detalhes, sem dúvida nenhuma. E é justamente isso que eu desejo para você, que você hoje possa abrir o Apocalipse daqui a algumas semanas e entender o que o Apocalipse diz. Bem, este livro, assim como o restante do Novo Testamento, foi escrito em grego. Começa com a mesma palavra do título, Apocalipsis, que quer dizer revelação, aquilo que está descoberto, a ideia de tirar um véu. João, o autor, é o mesmo apóstolo João, chamado o apóstolo do amor, e é o mesmo escritor de 1ª, 2ª e 3ª cartas de João, e também o mesmo autor do Evangelho de João. Ok? Há posturas diferentes, mas a minha visão é essa. Tudo bem? Com relação à autoria de João para as outras cartas. Uma outra coisa importante, não confunda esse João com o João Batista. São 2 pessoas diferentes. Não é, nós estamos falando de João o Evangelista. Apocalipse é uma mensagem dirigida em primeiro lugar a igrejas concretas que existiam naquela época. E nós vamos ver isso nos próximos domingos e também nas 2 próximas quartas-feiras, onde nós analisaremos um texto escrito para 7 cartas, 7 igrejas da Ásia Menor. Então nós temos ali 7 igrejas que realmente existiram e que representam todas as igrejas do mundo. Daqui a pouco nós vamos ver um pouquinho mais sobre o simbolismo do número 7. Por isso, eu já estou adiantando para você essa ideia de ser para todas as igrejas do mundo. Bem, Cristo então escolhe um anjo e através desse anjo ele manda o Apocalipse a João. É bem interessante que o valor dessa mensagem vai além da época do profeta, porque muita coisa do Apocalipse, e eu tenho uma visão futurística do Apocalipse, muita coisa do Apocalipse ainda não aconteceu. Ok? Nos capítulos 2 e 3 nós temos ali uma situação que já aconteceu. Foram cartas escritas para aquela igreja, para aquelas 7 igrejas. Mas do capítulo 4 em diante nós estamos falando de futuro. E aí, lógico que nos capítulos 2 e 3 nós temos uma mensagem que serve para nós hoje, porque os problemas que aquelas igrejas que foram escolhidas a dedo por Cristo tinham, são problemas que nós temos atualmente, então a mensagem é muito adaptável para os dias de hoje. Mas a partir do capítulo 4 o texto começa a se desenrolar futuristicamente. Tudo bem? O Apocalipse testifica a respeito da ressurreição de Cristo. É um livro extremamente cristológico. Ele fala de Jesus o tempo todo. Fala da fé, fala do Evangelho. É um testemunho expresso em uma linguagem característica. É uma linguagem simbológica, onde cada símbolo tem o seu significado próprio, numa linguagem grega, mas com espelhos no Velho Testamento, em símbolos veterotestamentários. Então, para a gente entender Apocalipse, a gente tem que entender um pouco de Velho Testamento, e é por isso
que dá muito trabalho entender Apocalipse. Porque se você não conhece o Velho Testamento, você não consegue entender quase nada de Apocalipse. E é por isso que é importante compreender um pouco da linguagem hebraica. E aí, um dos melhores comentários para se entender Apocalipse acaba sendo o comentário judaico do Novo Testamento. Porque realmente ele traz muito dessa simbologia por trás das palavras de João. Parece-me que João queria esconder alguns fatos dos romanos que leriam o livro de Apocalipse antes de liberá-lo para as igrejas, para a igreja em si. E parece que João escondeu alguns fatos, isso é evidente nas cartas, para que os romanos não pudessem entender a mensagem. Os profetas do Antigo Testamento, como Isaías, Joel, Ezequiel, e sobretudo Daniel e Zacarias, utilizaram também esse método profético, apocalíptico, esse método literário chamado de apocalíptico, para escrever os seus livros. E por isso você tem muitos paralelos do Apocalipse nesses textos. A literatura apocalíptica judaica surge em circunstâncias especialmente angustiantes. Havia, já no Velho Testamento, quando essa linguagem era empregada por esses profetas que eu acabei de citar, e como também na época do Apocalipse, perseguição ao povo de Deus. Essa é uma característica da linguagem apocalíptica, ela sempre surge em momentos de perseguição. E com João não foi diferente, porque no primeiro século depois de Cristo, a Palestina era dominada pelo Império Romano. E aí, os inimigos que exigiam a adoração dos crentes ficavam furiosos quando estes não aceitavam se dobrar diante dos Césares. Então, realmente era um período de grande perseguição econômica, religiosa e social. João, autor do Apocalipse, também padeceu, vítima dessa perseguição, provavelmente de 93 a 95 depois de Cristo. E Domiciano, imperador romano que reinou de 81 a 96, que foi realmente um imperador tremendamente malicioso, maldoso, criminógeno, ele levou à morte, provavelmente, o apóstolo João. A ilha de Pátimos, que era Alcatraz dos tempos bíblicos, cercada pelo mar, ela servia de prisão para aqueles piores criminosos. E os exilados políticos eram ali mantidos, já que os cristãos de frente, muitas vezes eram levados para lá. Com o apóstolo João não foi diferente. Quando ele começou a causar problemas por conta da sua pregação, e o governo romano via isso como um problema político, porque os cristãos não adoravam os Césares, João então foi exilado lá, e lá ele recebeu o Apocalipse. Há indícios hoje do local da ilha, porque existe a gruta do apóstolo João lá na ilha, até hoje, onde tradicionalmente se crê que João tenha recebido a maior parte do livro. Tudo bem? Bem, a composição literária desse livro, o livro, ele tem uma linguagem própria. Tem sido analisada de diversas maneiras a composição literária. E são muitas as propostas. Ele é dividido em várias partes. E você pode interpretar o livro de várias maneiras. Eu gosto da maneira literária. Ou seja, você inclusive uma das regras da hermenêutica, onde você parte para a Bíblia para interpretá-la literalmente. Se não houver como interpretá-la literalmente, aí você parte para uma outra opção, para interpretá-la de maneira figurada, simbólica, simbológica. Mas primeiro, você interpreta a Bíblia de maneira literal. E nós vamos trabalhar com essa linha, interpretando tudo literalmente. Se não tiver jeito literalmente, aí, claro, com o uso da simbologia pelo apóstolo João, a gente vai ver que não é literário, a gente então vai interpretar, vai buscar o significado do simbolismo. Tudo bem até aí? Beleza?
Tranquilo? Então vamos lá. Como é que vai funcionar? Eu vou pedir sempre alguém para ler um trecho, 1, 2, 3, 4, 5 versículos, e depois a gente vem comentando, explicando cada versículo. Eu queria que um voluntário lesse os primeiros 2 versículos do texto de Apocalipse. Então não pode demorar, gente. Ok. Revelação de Jesus Cristo, ou seja, o livro trata de Jesus, o livro traz a vontade de Jesus Cristo, e é por isso que ele tem que ser lido. Uma outra coisa interessante aí, que a palavra Apocalipse, é uma palavra que no grego clássico traz uma ideia de descobrir um objeto, ou descobrir a cabeça, para eles, para as mulheres que usavam o véu. Então a ideia aí é descobrir aquilo que não está aparente. É uma revelação daquilo que nós não descobriríamos de maneira natural. Deus decidiu abrir os céus para nós, para que nós não estivéssemos enganados. Então o Apocalipse nada mais é do que a revelação daquilo que não nos seria possível entender, aquilo que vem do futuro. É o Apocalipse. Então a partir do capítulo 4 nós teremos visões do futuro. E assim, se você já viu Sexta-feira 13, se você já viu o Massacre da Serra Elétrica, Jogos Mortais, tudo fichinha perto do Apocalipse. Fichinha. Você vai ter dificuldade para dormir. Você vai sair daqui, mas também você vai sair daqui pensando assim, meu irmão, eu tenho que ser crente mesmo, porque o negócio é feio para quem não é. É uma realidade, você vai sair daqui com essa percepção. Eu preciso ter uma vida santa. Porque quem não tiver, o negócio é complicado. Ok? João é o discípulo amado, um dos 12 apóstolos, o mais novo. Ele também escreveu os livros que eu disse para você, o livro e as cartas que eu disse para você. Jesus envia um anjo até ele, está escrito aí. E aí então, o papel do anjo era passar tudo aquilo que Jesus queria que passasse. Alguns dizem, não, é o próprio Jesus, mas em alguns momentos fica difícil. Em alguns momentos fica muito claro durante o texto que não é Jesus diretamente lidando com João, mas sim alguém que está ali para apenas mediar a conversa. Tudo bem? Para mostrar aos servos o que em breve irá acontecer, está escrito aí. Em breve é um negócio interessante, porque já tem quase 2000 anos que nós estamos nessa em breve aí. Como é que a gente negocia isso? Ah não, porque para Deus 1000 anos é como um dia, não, isso é papo furado. Isso é para Deus, a mensagem é para nós. Contexto somos nós. Como é que nós vamos lidar com esse em breve? Simples. O Apocalipse trata, ao mesmo tempo, de uma escatologia geral, o que vai acontecer no final do mundo, para todo mundo, mas também trata de uma escatologia, doutrina das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, de uma escatologia pessoal, que vai acontecer comigo, com você, separadamente, com cada um. Esse em breve nada mais é do que uma expressão que se refere à sua morte. Pegou não? Na hora que você morrer, você vai ver isso tudo aí acontecendo. Porque o crente fecha os olhos diante desta vida e os abre imediatamente no reino de Deus. E aí, para eu que sou pré-milenista, eu creio que nós vamos abrir os olhos já no milênio e vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. Como diz o Apocalipse 20. Pois nós vamos chegar lá. Então nós vamos reinar 1000 anos com Cristo sobre a face desta terra, já em corpos transformados. E eu vou provar para você que há bases para se crer nisso.
no texto do Apocalipse, você vai ver, ok? Então, eu estou aqui trabalhando com vocês a visão pastoral de uma escatologia. Tudo bem, querido? Isso é a minha visão. E é o que eu vou ensinar para vocês como pastor de vocês. Ah, mas eu não acredito dessa forma, pastor. Fique tranquilo, sem problema, sem crise. Você não pode só ensinar o contrário de mim. Porque você não é o pastor desse rebanho, o pastor sou eu. Então aí complica o negócio. Mas você pode pensar o que você quiser. Ah, eu não creio em milênio, eu creio em triênio, eu creio que a besta volta amanhã. Isso é problema seu. Você só não pode sair por aí ensinando diferente de mim, que aí não vamos ter problema. Você pode pensar o que você quiser, não tem problema aí. Os pensadores de plantão tenham liberdade para pensar, porque eu vou lutar pela sua liberdade até a morte. Ok? Então, para a gente começar já a entender o negócio. Eu creio no milênio. E aí, quando fala em breve você verá essas coisas, eu sou crente. Morro. Já abro os olhos no milênio. Já estou reinando com Cristo. E já estou vendo tudo aquilo que o Apocalipse previu. Em breve essas coisas vão de acontecer, porque a minha vida passa como neblina. Não é isso que diz a Bíblia? Ela passa rápido. É por isso que vai acontecer em breve. Você vai morrer em breve. Amém, meu irmão? Ô, difícil esse amém. Foi o amém mais difícil que eu já vi nessa vida. Tem jeito. Você vai chegar aos 100, poxa, perto de toda a eternidade, isso é em breve. Isso é nada, perto da eternidade. É isso que o texto está querendo dizer. Tudo bem? Interessante, hein? Aos seus servos, a palavra doulos é escravos. Escravos de Cristo. Nós somos chamados de escravos. Sem vontade nenhuma. Sem vontade nenhuma. Depois que a gente entrega o coração da gente para Cristo, não tem mais vontade. A gente tem que fazer a vontade dele. Vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. O homem aí fora pode ter vontade. Ele pode ter livre-arbítrio. Ele tem. Agora, depois que se converte, acabou a vontade. Aí já não é mais, não sou mais eu que vivo em mim, mas show. Então vamos lá, versículo de número 2. Quem pode ler para mim aí? Ok, então, está aí, que dá testemunho de tudo que viu. Ele enviou o seu anjo para torná-lo conhecido ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu. Está falando de João, não do anjo. Ou seja, João vai testemunhar tudo aquilo que ele viu. O Apocalipse foi dado para João e ele viu tudo isso que aconteceu. E ele é um testemunha ocular. Deus mostrou para ele, disse, aí, eu vou passar uns filmes para você aí. Passar uns filmes para você ver o que vai acontecer no futuro. Conta para a minha igreja não ser enganada. Esse é o negócio. Tudo bem? Bem-aventurado, você vai encontrar essa frase, você pensou que só tinha em Mateus, mais de 80 vezes na Bíblia. E é interessante que uma delas aparece agora, no versículo 3. Quem pode ler para mim aí? Bem-aventurado aquele que lê as palavras dessa profecia. Querido, abençoado é aquele que lê. Imagine você que vai estudar. Amém? Imagine você que não vai faltar nenhuma quarta-feira. Você vai estudar esse negócio. Eu creio que você vai ser mais abençoado ainda. Agora, qual é a bênção? Não sei, mas eu imagino, preste atenção nisso. Não sei qual é. Pode ter coisas mais invisíveis aí, que a gente não saiba, que Deus vai nos abençoar através do estudo desse livro. Agora, uma coisa eu tenho certeza que está incluída nesse negócio aí. A bênção de saber sobre a vontade de Deus. Dessa forma a gente não se engana. Dessa forma, Jesus voltou, está ali. Será mesmo? O Apocalipse dá informações assim, bem claras, de como vai ser esse momento. Ou aquele momento. Bem, o Apocalipse, gente, não tem apenas uma bem-aventurança, tá?
nós temos aí 7 bem-aventuranças no Apocalipse. São 7. Apocalipse 1, 3, essa que nós acabamos de ver. Apocalipse 14, 13, 16, 15, 19, 9, 26, 22, 7 e 22, 14. Fique tranquilo, nós vamos estudar cada uma delas. Só que comece a pegar um negocinho. 7. É o número do livro. 7. Nós vamos ter 7 para tudo quanto é lado. Só para você ter uma ideia, a gente já vai começar a ver 7 aí no próximo versículo. Olha o versículo 4. Quem pode ler? Ok. O 7 é o número do Apocalipse. E só para você já ir guardando, 7 no Apocalipse significa 2 coisas. Primeiro, perfeição. É o número de Deus. Quando Deus criou o mundo, Ele criou em 6 e descansou no 7º. Então o 7º dia é o dia de Deus. É o dia que o foco sai da criação para focalizar Deus, o Criador, o mais importante que é a criação. E é interessante também que o 7º dia é o dia do Senhor. O 7º dia. A Bíblia vai falar de 7 sempre como perfeição, por ser o 7 o número de Deus. Mas também fala do 7 como totalidade. Total. Em alguns momentos você vai ver o 7 sendo usado como sinônimo de todos, para todo mundo. E aí o 7, como acontece nesse caso. A gente vê aí algumas coisas bem interessantes. Olha só, 7 igrejas. É uma referência a todas as igrejas do mundo. Até mesmo aquelas que ainda não existiam na época de João, como nós. O 7 aí é uma mensagem sobre todas as igrejas, e não só. Essas 7 igrejas representam todas as igrejas do mundo. É só dar uma estudada na simbologia do número 7 no Velho Testamento. Que também não dá para entrar em pormenores aqui, ficar explicando aqui, né, a vida inteira. Mas só para você ter uma ideia, como 7 no Velho Testamento é interessante, é o número de conclusões e de perfeições. Deus terminou sua obra de criação no 7º dia. Por isso, o dia de descanso, Shabá, palavra hebraica para descanso, é o 7º dia da semana. E o ano da remissão, quando a terra descansa, também é o 7º ano, de acordo com Levítico 25. E o ano do jubileu, em que há descanso para a terra e a posse dela, também está no 7º ano, Levítico 25. Está lá. Que acontece depois de 7 anos, também, inclusive, Levítico 25, de 8 a 17. Você já notou na Bíblia que se alguém matasse Caim, sofreria 7 vezes a vingança? Gênesis 4, 15. E Noé levou para a arca, estou lendo aqui em hebraico, 7 de cada espécie de animal puro, Gênesis 7, 2. A partir do sonho de Faraó, com as 7 vacas magras e as 7 gordas, José previu 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Gênesis 41. O número 7, vez após vez, aparece relacionado com os sacrifícios e rituais do templo também. Aqui há 2 exemplos. O sangue de uma oferta pelo pecado é aspergido diante do Senhor, Levítico 4, 3 e 4, 7 vezes. E o leproso aparece diante de um rabi para pedir a entrada, a sua análise para ver se estava leproso ou não, no 7º dia após o isolamento para ser declarado puro, de acordo com Levítico 13. As festas da Páscoa duravam cada uma 7 dias, a da Páscoa e a do Succote, 7 dias. E há um intervalo de 7 semanas entre a Páscoa e a festa do Shavuot. No primeiro dia, após esse intervalo, se ofereciam 7 cordeiros ao Senhor, Levítico 23. Se Israel não se arrepender, será punida 7 vezes pelo seu pecado, de acordo com Levítico 23. Gente, por aí vai. Eu tenho aqui mais a metade do texto para ler, mas já estou cansando você. Só para você ter uma ideia,
que esse número aparece para tudo quanto é lado. Não tem jeito. E aí nós temos 7 selos no Apocalipse, 7 julgamentos, 7 trombetas, 7 personagens, 7 visões aos adoradores do Cordeiro e da Besta, 7 juízos de taças, 7 visões sobre a queda da Babilônia, 7 visões de como Satanás será derrubado e como seu reino será destruído, 7 pastores, 7 castiçais, 7 estrelas e 7 espíritos. Pegou? Vamos analisar esses 7, o livro inteiro. Você tem que guardar 2 palavrinhas quando você for ler Apocalipse e vir o número 7. 2 palavrinhas. Quais são? Perfeição e totalidade. Guardou isso, você já entende boa parte daquilo que a gente vai estudar. Outra coisa, são 7 igrejas da Ásia Menor. Essas igrejas realmente existiram, eram igrejas maiores e menores. Agora tem um detalhe, não confunda a Ásia Menor com o continente asiático. Nada o que ver. Tudo bem? Não estão na mesma região, tá? Então não confunda, porque senão dá problema. Aí a Bíblia diz assim: a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Essa pequena frase está falando de passado, presente e futuro, e está dizendo que Jesus é eterno. Nunca deixou de ser. Sempre foi, sempre será. Detalhe, Ele é. Amém, meu irmão? Isso é teologia pura. Isso aí é a eternidade de Jesus. Isso é cristologia. Nós estamos estudando aqui coisas profundas, que a gente debate em seminário. Versículo de número 5, vamos lá. Só um minutinho, não falei do principal aí, que é o mais curioso. 7 espíritos é esse, rapaz, da parte de Deus? Lembra do 7? Totalidade ou perfeição. Quem é o Espírito que está em todos os lugares? É perfeito? É o Espírito Santo. É uma referência ao Espírito Santo de Deus, na interpretação aí dos judeus cristãos. Ok? Vamos lá. Versículo de número 5, quem pode ler? Ok. João usa o termo testemunha por mais de 70 vezes no Apocalipse. Só para você ter uma ideia. E ele está fazendo questão agora de deixar claro que o testemunha mesmo, fiel, que relatou todas as coisas, foi o próprio Jesus. Ou seja, o Apocalipse não é um livro humano. O Apocalipse foi um livro dado diretamente por Jesus. Não é um livro humano, como você lê aí fora, um livro de filosofia, de psicologia. Isso é um livro dado por Deus para nós. E é isso que ele faz questão de deixar claro aí. Claro para nós. Primogênito dos mortos demonstra que Jesus foi o primeiro a vencer a morte física por si só. Teve ressurreição no Velho Testamento? Teve, mas foi Deus quem ressuscitou. Agora, aquele que morreu e ressuscitou por si só, primeiro e único a fazer isso, Jesus de Nazaré. Por isso ele é o primogênito dos mortos, ou seja, o primeiro a vencer a morte de fato, por si só. Tudo bem? Versículo de número 6. Tenho tanta dificuldade de ver um sacerdote que não pode levantar a mão e orar por alguém. Era isso que o sacerdote fazia no Velho Testamento. E a Bíblia agora vai dizer que todos nós somos sacerdotes. Todos nós. É uma mensagem para a igreja. Nos fez. Fez-nos reis e sacerdotes. Por que reis? Porque vamos reinar com ele no milênio. E sacerdotes? Porque somos os sacerdotes do Senhor espalhados pela face da terra hoje. Você é um sacerdote. Você pode não ser um pastor, mas você é um sacerdote. Porque você hoje não ora pelo não crente lá? Ora ou não ora? Você não prega a vontade de Deus para o não crente lá? Prega ou não prega? Não é isso? E como é que você não é sacerdote? Eram funções sacerdotais.
Você não trabalha para o Senhor? Você não presta um ofício para o Senhor? Você não é uma ferramenta nas mãos do Senhor? É ou não é? Você é um sacerdote, querido. Os pais aqui são sacerdotes nos seus lares. Os crentes são sacerdotes nesse mundo. Eu posso levantar minha mão e abençoar alguém. Não vejo dificuldade nenhuma nisso. A gente só tem que tomar muito cuidado, porque uma coisa sou eu levantar a mão e abençoar uma família e orar por ela. Outra coisa muito diferente é eu sair botando a mão na testa dos outros e soprando. São coisas completamente diferentes. Agora, eu posso consagrar alguém para o ministério, eu sou a igreja do Senhor. Eu posso chamar uma equipe aqui, como nós vamos fazer com os diáconos. Nós vamos estender as nossas mãos e nós vamos consagrá-los ao ministério diaconal. Porque a igreja tem esse poder. Pode fazer. Eu não sei por que vocês têm medo de fazer aquilo que é de vocês. Não sei por quê. Um ato tão simples, mas que tem tanto poder. Porque você pode orar num momento de uma situação de um endemoniado. Você pode orar. Mas experimenta colocar a sua mão nele. Você vai ver que é bem diferente. E olha que quem está falando aqui é uma pessoa que passou 10 anos dentro de casa de recuperação. Casa de recuperação, você começa a cantar o louvor, já cai endemoniado. É um negócio louco. Toda hora tem um. Toda hora. O problema todo é que tem gente que nunca expulsou um demônio na vida e quer dizer que isso não existe. Não sabe nada disso. Nunca expulsou um demônio e quer falar que isso não existe. Tem alguma coisa esquisita assim, invisível, estranha para nós, nas mãos de um crente. Que tem. Eu só não sei explicar o que é. Agora, quando você coloca a mão, você já notou por que Jesus e os apóstolos tocavam tanto as pessoas? Dá uma olhada para o Novo Testamento, vai ler Bíblia. Dá uma olhadinha. Agora, é claro, a gente não vai sair colocando a mão em qualquer um, nós não vamos. Isso aqui não é oba-oba. Agora, a gente tem que voltar, a gente tem que se voltar para aquilo que é espiritual. A gente tem que crer no poder de Deus, porque a gente fala tanto dele, e em muitos casos a gente não crê. A gente fala de poder, mas a gente tem medo de vivê-lo. E pode ficar tranquilo, que eu não sou pentecostal não. Tá? Pode ficar tranquilo, que tudo que eu tinha que dizer para vocês sobre o que eu penso, eu já disse. Tem nada de novo para surgir por aí. Tá? Tem mais nada. Tudo que vocês já viram aí, é o máximo a que eu chego. Fica tranquilo. Sempre cheguei também, tá? Isso não nasceu ontem não. Sempre foi assim. O que eu expliquei para vocês sobre os dons aqui, o que eu falei. Vem coisa nova por aí. Não vem não. Já disse tudo o que eu creio. Não tem mais nada novo para vocês aí. O resto está... Aliás, não era novidade nem para ninguém da nossa denominação aí. Novidade para alguns da nossa igreja. Mas na nossa denominação já não tem problema para isso há muito tempo. Ok? Levantar a mão. Eu aprendi isso com os pastores. Eu aprendi isso vendo pastores dizendo: irmãos, vamos levantar as mãos aqui, vamos abençoar essa criança junto comigo. Aprendi isso com pastores fazendo, e pastores antigos. Está aí, está gravado aí, ó. Se eu estou mentindo, por favor, pessoal do Sul Fluminense que está me vendo aí, manda um e-mail aqui para a igreja dizendo que eu estou mentindo. Eu vi pastores de 30 anos de ministério fazendo isso. Eu não criei isso não sou nenhum maluco não. Ok? Então, está aí. Nós somos sacerdotes, está no texto. João não fala eu sacerdote, nem Jesus nosso sacerdote. Ele diz nós somos. Tudo bem? Versículo de número 7, vamos lá. Ok, certamente amém, ou seja, é fato que virá. Ele voltará. Lembra do em breve? Para aqueles que morrerem antes, ele volta na morte. Deixa eu explicar como é que funciona isso. Eu preciso aqui de uns 6 voluntários. Tem hora que eu esqueço que o pé não está legal, rapaz. Eu desço com a vontade. 6 voluntários aqui para mim. Vamos lá. Vamos entender esse negócio de eternidade. Quer dizer, pelo menos um pouquinho. 6 voluntários, vamos lá. Não gosto muito desse número 6 não, né? Porque o negócio é meio esquisito. Mas foi o primeiro que veio à mente. Ok. Então vamos lá, vamos prestar atenção para pegar, que não vai dar tempo de ficar explicando não. Ô Magrelo, chega aí, fica aqui, ó.
Nossa varetinha. Isso, aí tá bom, beleza, irmão Américo, chega um pouquinho para cá, lá Miqueias, tá bom aí, show de bola. Vamos imaginar o seguinte, vocês estão olhando aqui a escada, estão vendo a escadinha, então, vamos imaginar que a escada seja a linha do tempo. Então, por favor, subam para o primeiro degrau aí, gente, me ajuda aí. Isso aí é a linha do tempo, tá bom? E vamos supor que o começo da linha do tempo lá, seja o ato criativo de Deus, o mundo começou. Tá? Seja aqui, ó. Nessa quina aqui. Beleza? Aqui, Deus criou o mundo. Então a história começa daqui para lá. Show até aí? Beleza? A história começa aqui e vai. Aí esse camarada aqui foi Adão. Primeiro ser humano. Show? E aí, a gente pula aí uns 1000 anos. Esse cara aqui é 1445, vamos pular 1500 anos. Esse cara aqui é Davi, beleza? Vamos pular mais um pouquinho, esse camarada é Neemias. Vamos pular mais 600 anos aí, esse aqui é Neemias, 500 anos, beleza? Claro que eu estou arredondando, né, gente? Não dá para fazer cálculo agora. Vamos supor que esse aqui seja o Timóteo, lembra de Timóteo? Estudou com Paulo, Timóteo. Cerca de 55 depois de Cristo ali e tal. E aqui nós já temos um camarada que está vivendo aqui. Vamos falar, esse aqui é o Rivelino. Já vem bem depois. Falar Rivelino que o paulista conhece, né? Rivelino. E vamos supor que o Miqueias seja o Miqueias. Ele mesmo, tá? Beleza? Está vivendo hoje, nos dias atuais. Show, Miqueias? Bonitão, cara. Agora que escorou demais. Beleza? Pegaram? Como é que Deus trabalha com esse negócio? Porque a Bíblia diz que todo olho verá, e verá ao mesmo instante. Quem já morreu e quem está vivendo. A Bíblia diz que o camarada que estiver vivo será arrebatado. E o morto cristão vai renascer e ver. E o texto está dizendo que além disso ainda, que todo mundo vai ver. E Paulo vai, daqui a pouco eu vou ler um texto de Tessalonicenses para vocês, Paulo dizendo que o camarada que morrer sem Cristo, só vai acordar depois, que não é nem sono, tá? É fechar o olho e abrir, é imediatamente. Lembra? Ainda hoje estarás comigo é imediato. Tem esse negócio de ficar dormindo ou esperando. Na eternidade não existe corpo físico, não existe sono. Só que na eternidade também não existe tempo. Nós estamos no período atemporal na eternidade. Aqui a eternidade aqui, ó. Não tem começo e nem tem fim. A terra teve começo? Teve, está na quina aqui, ó. Mas a eternidade já vem, ó. Nunca teve começo. E ela nunca vai ter fim. Ela segue constantemente o seu fluxo. Na nossa cabeça dá um nó, porque a gente, tudo tem começo, tudo tem fim, tem dia, tem semana. Aqui não tem. E é por isso que para Deus, aí que entra o texto, 1000 anos, como um dia, porque Deus vive passado, presente e futuro ao mesmo tempo, porque Ele anda na eternidade. Aqui, ó, passando, ó, pelo presente dEle, no passado dEle, estou passando. Deus anda aqui, ó, vive presente, passado e futuro ao mesmo tempo. Pegou? Ou não? O que acontece na morte? O que acontece na morte é o seguinte, ó. Morreu Adão lá, chega aí, parceiro. Caiu na eternidade. O poder de Deus pega ele aqui, já leva ele lá no final da terra, lá na quina da escada, imediatamente. Ele não vê nada disso aí, ó. Só que o que acontece? Desce aí, parceiro, vamos lá. Olha aí que beleza. Desce aí, mano. Ó, desce aí. Vamos lá, garoto. Vamos lá? Bora, Miqueias. Pum! Volta de Jesus. Chega todo mundo junto e ao mesmo tempo. Porque na eternidade não conta tempo. Pegou? Show? Pode sentar, obrigado. Uma salva de palmas aí a Jesus por cada vida dos meninos, né? Que coisa boa. Maravilha, legal, obrigado.
Pegou o negócio ou não pegou? Eternidade não tem tempo, mano. Caiu lá, imediatamente. Esse é o poder de Deus. Nós vamos chegar juntinho com Adão. Que isso, pastor? Chega todo mundo junto. Você vai estar na fila ao lado de Paulo. E aí, mano, você que é Paulo? Aí você vai ver aquele baixinho, bigodudo. Sou eu mesmo. Marrento. Marrento. Sou eu. Entendeu? Todo mundo juntinho. Ah, mas peraí, pastor, você não acabou de falar que os sem Cristo só ressuscitam depois? Para o julgamento? É, só que eles também não verão esse momento antes dos crentes no milênio. Eles passarão direto para o milênio e estarão no julgamento direto. Nós teremos vivido 1000 anos, mas eles não perceberão isso, porque eles vão correr por fora. E aí então eles acordam. Só para você entender, né? Abrem os olhos depois da morte imediatamente, no final do milênio. Instauração da Nova Jerusalém. Então, por isso que a Bíblia diz que para nós não há julgamento. Porque quem fechar os olhos na morte e os abrir no milênio para reinar 1000 anos com Cristo, já passou do julgamento. Já não tem mais julgamento para ele. Por quê? Porque ele já está garantido no céu. Ele abriu os olhos no milênio. Não tem julgamento para esse camarada não. Ele já está salvo. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Lembre-se o seguinte, lembra do seguinte, eu estou dando informação para você do estudo completo do livro. Muita coisa eu vou comprovando para você durante os capítulos, tá? Já adiantei várias coisas para você. Ah, pastor está falando as coisas sem fundamento. Espera aí, mano, espera acabar o livro para depois você falar alguma coisa, tá bom? Que aí você vai ver se tinha razão, se não tinha. Aí vai lá para o meu gabinete com as suas dúvidas, pergunta lá, sem problema. Tá? Então, não há nada que você vá perguntar para mim que um pastor já não tenha perguntado. Então, já dei palestra disso aí para tudo quanto é lado. Vai lá, leva lá que eu tenho a resposta para lhe dar, sem problema. Tá bom? E tem coisa que não tem resposta. Nós vamos estudar no milênio, por exemplo, e nós vamos ver algumas coisas no milênio que a Bíblia não diz como é que vai funcionar. Então, aí não tem resposta. O que não tiver, não tem. Mas o que tiver, eu já pesquisei, já procurei, e a gente vai trabalhando. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 15 a 17. Olha o que diz a Bíblia. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, ou seja, vivos, certamente não precederemos os que dormem, os que já morreram. É um eufemismo. O judeu não gosta de usar a palavra morte. Tá? Então, os que dormem, os que já morreram. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Beleza? Está falando aqui de inauguração do milênio. Então, os mortos ressuscitam para reinar com Cristo durante 1000 anos. E nós somos arrebatados às nuvens. Ainda não é Nova Jerusalém. Porque o capítulo 20 de Apocalipse fala de milênio. E o 21, está em ordem cronológica, é que vai falar de Nova Jerusalém. Tudo bem? Tem gente que não crê no milênio. Tem gente que crê que o milênio é apenas uma figuração do reino presente. Existem essas linhas, mas eu sou um que creio no milênio, tudo bem? Literalmente, no reinado de Cristo sobre esta terra durante 1000 anos. Existem as duas outras visões teológicas, aliás, 2 ou 3, e cada um pensa diferente, os teólogos, e nós temos como batistas liberdade para pensar como quisermos nesse assunto. Tudo bem? Então não existe aí heresia, apenas visão diferente. Beleza? Tranquilo? Os teólogos se divergem aí. Bem, aqueles que o traspassaram, é uma referência ao povo de Israel, tá? Não aos romanos. É uma referência ao povo de Israel. Eles verão. E nós vamos aprender lá na frente no Apocalipse que eles estarão dentro
do milênio. Nós vamos reinar sobre eles, os judeus, que serão guardados no Apocalipse nos próximos capítulos. Não perca, estou igual o Rede Globo de televisão, né? Não perca os próximos capítulos, que você vai ver Israel sendo guardada dentro da grande tribulação, os 7 anos de perseguição, os 7 anos de destruição, os 7 anos de punição divina. Então eles serão guardados. E aí vem a batalha do Armagedon no final da grande tribulação. E o que acontece? Jesus vem no final da grande tribulação e instaura o milênio com os judeus sobreviventes. Então por isso que está dizendo que aqueles que o traspassaram verão, a nação de Israel estará presente na volta de Jesus, e ela crerá, porque há profecias messiânicas veterotestamentárias que dizem que Israel se converterá em massa nos últimos tempos. É uma referência clara ao milênio. Aliás, você não consegue interpretar Isaías com a ausência do milênio. Eu não consigo fazer um estudo versículo por versículo com você em Isaías, se eu não creio no milênio. Aí ficam várias lacunas sem resposta. Porque, por exemplo, quer ver? A Bíblia diz que no final dos tempos, no reino messiânico, ou seja, no reino do Messias, que eu creio ser o milênio, e muita gente crê assim. Aliás, os 4 maiores teólogos da atualidade creem no milênio, tá? É só você dar uma analisada. E aí é o seguinte, você tem um texto em Isaías que diz assim: o leão, ele vai pastar junto com a ovelha. E ele vai comer erva, ele não vai comer carne. Isaías profetizando. Aí ele vem e diz assim: e a criança brincará com a serpente, colocará a mão no seu buraco, lá, um buraquinho da serpente, e ela não será mordida. Deixa eu fazer uma pergunta para você, rapaz. Onde isso vai se cumprir se no céu não tem animal? Já parou para pensar nos negócios? Ou nós vamos ter uma era diferente aqui na Terra, ou então nós estamos com um problema com essa profecia aí. Ah não, ela é figurada. Mas a passagem inteira é literal, só aquele pedacinho que é figurado? Isso é um problema para a hermenêutica. Então aí você tem que começar a partir para outras situações se você não tem o milênio. O milênio ainda é a resposta mais tranquila para muitas coisas na Bíblia. Mas durante o Apocalipse nós vamos ver isso. Bom? Vamos lá. Todos os povos da terra se lamentarão. Ou seja, haverá uma surpresa. Ele virá como Clepton, como um ladrão. Realmente a coisa vai ser de repente. Ele não vai avisar, embora tenhamos como saber das épocas. Do dia e da hora, não, mas das épocas, nós vamos ter um prenúncio, porque o Apocalipse nos mostra. E o Mateus 24 também. Esses livros nos dão informações sobre a volta de Jesus, quando ela mais ou menos acontecerá. Não o dia e a hora. Não dá para marcar dia nem hora, mas dá para saber mais ou menos aquilo que anuncia a brevidade da volta de Jesus. Ok? Bem, versículo 8, vamos lá? Ok. Todo-poderoso, Pantocrator, o supremo regente, aquele que comanda o universo. Essa é a ideia. Essa palavrinha grega é bem interessante. É uma referência ao hebraico El Shaddai, aquele que tem todo o poder. Por isso que o Todo-Poderoso aparece aí. El Shaddai, no Velho Testamento, tem uma relação interessante, porque Shad, no hebraico, indica o seio feminino. Olha aqui, troço interessante. Ou seja, Deus é o supremo sustentador. Não só o que dirige, mas também o que sustenta. Ok? Alfa e o ômega. Irmãos, não é correto dizer alfabeto grego. É redundância. Alfabeto já é grego.
porque é alfa, beta e por aí vai. Por isso alfabeto. E também não é correto dizer o nosso alfabeto brasileiro. Não, é abecedário, porque é AB, entendeu? Então alfabeto já é grego mesmo, tá, gente? No alfabeto, a primeira letra é o A, é o alfa, e a última é o ômega. O que o texto está dizendo? É que antes de Jesus não existia ninguém, e depois dele jamais existirá. Ele começa e fecha a nossa história. Amém? Pode ficar tranquilo, querido. A sua história está nas mãos de Deus. É Ele quem diz a última palavra para nós crentes. E a palavra que sai da boca dele para o povo dele é uma palavra de bênção, de vitória. Pode ficar tranquilo, porque você só sai dessa para melhor. Só dessa para melhor. Pode ir para a morte comemorando, porque a gente só sai dessa vida aqui para melhor. Ele fecha a nossa história. Nossa história é fechada com Ele, né, sobre a face desta terra. Quando a gente fechar os olhos aqui, Ele vem ao nosso encontro. O contexto aqui é de volta dEle, e Ele é o alfa e o ômega. Nós começamos com Ele, e vamos terminar com Ele. Versículo de número 9. Ok, o apóstolo usa a palavra grega klipsis, uma palavra que geralmente é traduzida como pressão, para dizer do seu sofrimento. Havia uma pressão sobre o apóstolo, uma perseguição muito grande, e é por isso que ele está trabalhando essa palavra. Ele estava sendo pressionado, havia sofrimento, pelo fato dele servir ao Senhor. Meu querido, não reclame quando tiver que sofrer pelo Senhor. Os grandes homens de Deus sofreram. E é interessante que João usa o termo irmão, como sinal de igualdade entre ele e os outros servos do Senhor. Patmos é conhecida como Palmosa, atualmente. Na época de João ficava a cerca de 80 quilômetros de Éfeso, uma ilha vulcânica com 16 quilômetros de largura e 10 quilômetros de comprimento. Aliás, comprimento. Ela é estéril, ela é rochosa, ela não dá nada. 300 metros de altura tinham as suas colinas. E atualmente na sua parte sul, como eu disse para vocês, está o mosteiro de São João, uma gruta, onde se crê que ali ele supostamente recebeu o Apocalipse. Vamos lá, versículo de número 10 e 11. Ok, aí já está prenunciada a lista das 7 igrejas escolhidas naquela época para que as cartas fossem recebidas. Nós vamos estudar Apocalipse 2 e 3 também em forma de pregação, onde o caractere principal é a exortação, porque o ensino tem tanto aqui na quarta-feira quanto na pregação. Mas o que difere muitas vezes a pregação de um estudo como esse? A questão exortativa. É o ensinamento para ser colocado em prática de uma forma mais efetiva. Então, nós teremos aqui nos domingos as 7 cartas do Apocalipse, as 7 mensagens dessas cartas. E vamos estudá-las separadamente também nas quartas-feiras, nas 2 próximas.
No dia do Senhor, ou seja, no domingo, é o dia que o Senhor ressuscitou, achei-me no Espírito. Como é isso? O corpo de João ficou em Pátimos, e o seu espírito foi levado aos céus para que ele pudesse ter as visões. Ou seja, o espírito foi levado e o corpo ficou. Queridos, só há um momento em que isso acontece na Bíblia. Quando as pessoas foram receber de Deus orientação para que a Bíblia fosse escrita. Aconteceu a mesma coisa com o apóstolo Paulo. Foi ao terceiro céu conversar com Deus sobre os segredos do Senhor para que ele pudesse escrever as suas cartas. Ou seja, esse negócio de deixar corpo para ver inferno, ver céu, para ouvir não sei o que de Deus, é furada. Não vai nessa não. Negócio de livro que o cara foi ao inferno para contar como é que é o inferno, foi ao céu para contar. Quem conta como é que é céu e inferno é a Bíblia. O resto é lorota. Nós não temos essa atividade fora da bibliologia, fora daquilo que é estudo da Escritura, como padrão na Bíblia Sagrada. Ok? Então quando o camarada diz para mim no livro dele, eu fui ao inferno, eu já fecho e passo para o próximo. Não creio nisso. Para mim é mentira, não creio mesmo. Fui ao céu, apóstolo João que foi, e já trouxe o que deveríamos saber. O resto é macumbaria, é tentar prever futuro. E a Bíblia proíbe esse negócio. Então, meu querido, foge desse negócio aí. É filho do fogo, é filho do não sei o quê, sai disso. Vai ler o que presta, compra um livro de teologia sistemática. Você vai crescer mais. Beleza? No espírito, é um termo claramente que denota um estado também de consciência. No espírito, ele estava consciente, ele viu as coisas. Não é esse pessoal que cai para trás aí inconsciente não sabe nada do que está acontecendo. Ok? Esse negócio de consciência aí, isso é passe de espiritismo. Cuidado com esse negócio, que o diabo ama aproveitar a inconsciência para poder entrar no corpo das pessoas. Então cuidado com esse negócio. Eu não creio nesse cair do espírito. Não vejo esse padrão na Bíblia. Todo mundo que cai em espírito na Bíblia, ela está consciente, com essa exceção aqui. Mas mesmo assim o espírito está consciente e é para escrever Bíblia. A Bíblia já está fechada. Não tem nenhuma letra mais para entrar aí. Ok? Uma voz de trombeta, ou seja, uma voz muito alta, porque a trombeta era ensurdecedora naquela época. Tudo bem? Escreva, essa ordem é repetida 12 vezes no Apocalipse. 12 vezes Jesus manda o anjo dizer para ele, escreva, escreva. Tudo bem? Sim. Sim. No dia do Senhor, é uma referência ao domingo. Sempre. Por quê? Porque ele ressuscitou no domingo. Então ele ficou conhecido o domingo como o dia do Senhor. Sempre uma referência ao domingo. Tá bom? Versículo 12, vamos lá, 12 e 13, estamos acabando, gente. Lembra quando eu falei para vocês que a simbologia veterotestamentária está em todo o Novo Testamento? Especialmente em Apocalipse? Aí nós já começamos a ver isso de uma maneira muito clara. Vamos entender o texto. Vi 7 candelabros, candelabros de ouro, ou candeeiros, que simbolizam as 7 igrejas, são 7 luminárias, para 7 lâmpadas. Então, eram as lâmpadas daquela época. São as 7 igrejas, conforme nós vamos ver lá no finalzinho do capítulo, que iluminam o mundo. E no meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, que é um termo messiânico. Filho do Homem se refere ao Messias, está falando de Jesus. Ele amava usar esse termo para si mesmo, porque ressaltava a sua humanidade. O fato dele ser realmente de carne e osso.
Então o Filho do Homem aí é Jesus entre a sua igreja. É Ele que comanda as igrejas, e as igrejas do mundo todo, porque são 7 igrejas. Tudo bem até aí? Beleza? E com uma veste que chegava aos seus pés, era uma veste talar, ou seja, uma veste sacerdotal. Por quê? Porque tinha um cinto na altura do peito, que era um cinto de juiz, que o sacerdote também usava, como símbolo de autoridade. Aquele cinto na altura do peito dignificava, era um símbolo de hombridade, de santidade de uma pessoa. Ele era aquele que julgava. Então, a igreja está aos pés de Jesus, e Ele é o juiz da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é quem direciona a igreja. É Ele quem faz. Não adianta. Então não adianta você querer resistir isso, porque é Ele quem manda. Ele é o dono da igreja. Está claro aí? Ele como juiz andando no meio das igrejas. Agora não se esqueça, é Ele também quem julga. É Ele também que diz, vai fazer isso ou vai fazer aquilo, e se não fizer, o negócio fica complicado. Tanto é que em uma das 7 cartas do Apocalipse, ele diz para a igreja lá, essa mulher, essa Jezabel que está no meio de vocês aí, se ela não se arrepender, eu vou colocá-la numa cama, uma ferida, uma morte horrível, uma ferida mortal, e vou acabar com os filhos dela. Olha, porque provavelmente os filhos também estavam no negócio. Então Ele é quem julga, Ele é o juiz da igreja. Tudo bem? Vamos lá, versículo 14. Ok, os cabelos brancos indicam muita experiência, vivência. O cabelo branco naquela época era tido como símbolo de sabedoria. Hoje nós estamos perdendo isso, não deveríamos perder. O crente tem que aprender a respeitar o mais velho. Nós temos que voltar com frases como, sim senhor, o Senhor deseja, posso ajudar o Senhor, vou levantar-me para que o Senhor sente. Nós estamos perdendo isso, esse respeito pelo mais velho, e a gente não pode perder porque a Bíblia ensina isso. A Bíblia diz que um pastor, por exemplo, tem que tratar as moças da igreja como suas irmãs, e os mais velhos como seus pais. A gente tem que voltar com isso, que hoje está perdendo o respeito geral. O pessoal não respeita nem pastor, vai respeitar o mais velho? Então realmente é um negócio louco, e a gente tem que ensinar isso em casa. E é por isso que eu chamei a Márcia com a sempre esqueço o nome dela. Também não ouvi, então. Alessandra, junto com a Marciana, e falei, gente, por favor, vamos instaurar um costume aqui, se não for. Os mais velhos pegam a comida primeiro, as crianças depois. Porque as crianças têm que crescer aprendendo que o mais velho tem direito primeiro. Hoje em dia, qualquer coisinha, bota a criança na frente, e ela se sente o rei do pedaço. A vida é para mim, todo mundo existe para mim. Não vai respeitar ninguém. Então são coisas que tem que trazer de volta. O judeu valorizava muito isso. E aqui o ancião de cabelo branco indica Jesus, que tem experiência, que tem toda a eternidade como história de vida. Olhos como chama de fogo. Era muito comum naquela época, na cultura grega, os deuses serem retratados em pinturas com olhos de fogo. Por quê? Porque os olhos de fogo simbolizavam a presciência das coisas, ou seja, se via tudo anteriormente, e também a onisciência das coisas. Eu vejo tudo, eu sei de tudo. Então, olho com chama no Novo Testamento indica aquele que tudo vê, aquele que sabe de todas as coisas. Por que ele julga com idoneidade, com certeza? Por quê? Porque ele vê tudo. Jesus vê o que você faz 24 horas por dia. E se a gente não perder isso de vista, seremos mais santos. A gente será mais santa.
E santa, né? Fica horrível, mas é isso aí, português. Versículo 16. Já viu aí? Já colocou em prática. O mais velho lançou a alma de voz de leão, o leãozinho deu uma segurada. Isso aí, mas isso aí. Bonito isso, bonito. Parabéns, meu irmão. Irmão João aí, firme e forte. 7 estrelas, são 7 pastores. Nós vamos ver isso daqui a... Oi. Pulei o 15, gente? Então vamos voltar lá. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas. Muitas águas. Alguém aqui já foi nas cataratas do Iguaçu? O barulho é ensurdecedor. Essa é a ideia. É uma voz potente. Uma voz alta. Essa é a voz de Jesus. É o leão da tribo de Judá, né? Você já viu quando o leão, como é que é? Ruge. Você já viu? O negócio é, se você ficar do lado, você estoura o tímpano. Então a voz dele é alta, é voz poderosa. E aí os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. Sabe como é que o bronze sai de dentro de uma fornalha ardente? Branco. Depois é que ele vai escurecendo. Ou seja, a ideia aí é de pureza. Os passos de Jesus são santidade pura. Ok? Além disso, nós temos uma palavra grega aqui complicada. Chalkilibanon. Eu não sei nem se a pronúncia correta é essa. Ela simboliza para os judeus um juízo iminente, algo que está prestes a acontecer. Essa palavrinha historicamente traz essa ideia. Ok? Próximo demais, a proximidade é grande. Vamos lá, 16. 7 estrelas são 7 pastores, as 7 igrejas nós já vimos aí, versículo 20 a gente vai ver. Demonstra que todos os pastores verdadeiros estão na mão direita de Jesus. Agora tem um detalhe, queridos. A mão direita é a mão do rei aí, do juiz, que era a mão da bênção, que absolvia, ou que mandava matar. Primeira vez que eu estudei esse versículo, eu tremi de cima e embaixo. Porque nós, os pastores, nós estamos na mão direita de Jesus, que é a mão da bênção, mas é também a mão do juízo. Ai dos pastores que não pastorearem conforme a vontade do Senhor. Está aí. É por isso que eu brigo com você se for preciso. Para fazer a vontade de Deus eu brigo. Porque eu prefiro estar mal com você a estar mal com Deus. Ele me esmaga a hora que ele quiser. E aí, sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, é uma referência à palavra de Deus. É com a palavra que ele vai destruir, nós vamos ver isso ainda no Apocalipse. E sua face era como o sol do meio-dia. Ou seja, impossível de olhar para ela. Não dá, tamanha glória. Por isso que João tinha que estar em espírito. Porque se o corpo vai para ver, morre na hora. Pegou? Não dá para ver a glória de Deus e viver. Tudo bem? 17. Ok, João tremeu, meu, se jogou no chão. Como um morto cai, ele caiu. Quando viu a glória, eu vou morrer. E aí a Bíblia diz que Jesus veio sobre ele e o tocou. Fica tranquilo, você está absolvido. Eu trouxe você aqui. Vai morrer ainda não? Vem cá, quero mostrar para você algumas coisas, para que você diga para o meu povo lá embaixo. Bem interessante isso. O rei fazia isso, absolvia com a mão direita. Não tenha medo, apenas uma das 365 vezes que essa frase aparece na Bíblia. Uma para cada dia do ano. Não precisa temer, querido, não temas. Deus é contigo, amém?
Dependendo da versão, tá? Dependendo da versão, dá certinho, 365 vezes. Versículo 18. Todo sempre aí no grego, literalmente, de era em era, eu estou vivo. Sempre estive, de era em era. As chaves da morte nada mais tipifica do que o controle sobre a morte. E é interessante que essa palavra Hades aí, é uma palavra que se refere simplesmente ao reino dos mortos, o reino do outro lado. Ok? Então eu tenho as chaves da vida e da morte. Eu comando tudo. Versículos 19 e 20. Ok? Como eu já havia explicado, está aí corroborado no finalzinho do capítulo. Deu legal? Deu para entender o primeiro capítulo? Se pegou direitinho, querido, você lê isso aí agora para o resto da sua vida, sem ter dúvida, sem ter dificuldade. Semana que vem nós vamos estudar o capítulo 2. E eu espero você aqui comigo.